Olá, pessoal, tudo bom? Como é que tá a quarentena aí? Tem que aguentar valente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar uma das mais brilhantes civilizações da Antiguidade Oriental, a civilização dos persas. De antemão, eu quero falar para vocês que eu estarei postando essa aula, tá ok, pessoal? Na sala de vocês. Um link de uma videoaula muito legal também, que entra um pouco mais em detalhes sobre a civilização dos persas, tá? Um linkzinho do YouTube. E uma lista de questões de vestibulares, tá? Com questões fáceis, algumas questões média, algumas questões mais difíceis, tá ok? Busquei temperar bastante. E é uma lista muito importante, pessoal, de questões de vestibulares, abordando as 5 primeiras civilizações que nós já estudamos, né? Os egípcios, os mesopotâmios, os fenícios, os hebreus e, por último, agora, os persas, tá? E também um texto básico sobre a civilização dos persas, tá? Vai estar praticamente na mesma folha das questões de vestibular. Só lembrando sobre esse questionário, né, essa lista de questões de vestibulares, no final dela, pessoal, tem o gabarito. Então, você faz, tira lá seus 20, 30 minutos, né, compensa, e você vai fazer né, sua autoavaliação em termos de conhecimento, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar você a fixar conteúdo, tá? Beleza. Pessoal, vamos então começar? Civilização persa. Ah, vamos lá. Pois então. Pessoal, geralmente na aula seguinte a gente dá uma olhada nas tarefas, né? Faz um comentário, dando resposta mais ou menos às tarefas que vocês fizeram na aula anterior, tá? Então, gabaritando a atividade anterior, que foi sobre os fenícios, tá ok? Ah, a primeira questão, eu não pus o texto aqui, tem um texto do historiador grego Heródoto, assim, que inclusive é conhecido como o pai da história, ok? Heródoto, ele comenta, né, que o Estado egípcio contratou os fenícios para fazer uma viagem de circunnavegação, de contorno da África, não é isso? Em seguida, o astrônomo Carl Sagan, ele faz um comentário desse texto do Heródoto e da vocação dos fenícios para as expedições marítimas, né? Relacionando com viagens espaciais a planetas próximos da Terra, tá ok? Só lembrando que o Carl Sagan foi a pessoa que buscou, a partir dos anos 70, 80, ele buscou popularizar o conhecimento da astronomia, uma ciência meio que assim afastada, né, do público leigo, né? Ele fez uma obra chamada Cosmos, que é um clássico, e depois a televisão criou a série Cosmos, né? Então ele faz essa relação das viagens espaciais com as viagens que os fenícios faziam, né? E ele utilizou o texto do Heródoto. Bom, mas aqui o que eu queria mais era o seguinte, para você relacionar a geografia física da Fenícia. Fenícia hoje seria boa parte do Líbano, um pedaço da Síria e a parte norte do Estado de Israel. Relacionasse a geografia física do país, Fenícia, né, com a vocação deles logo cedo para o comércio marítimo, né? Tem muito a ver, né? A Fenícia, um território espremido entre florestas, montanhas e a praia, né? Um território não muito bom de fertilidade para a agricultura, nem para o pastoreio. Os fenícios, então, que tinham litoral recortado de águas profundas, né, com bons portos, né? Os fenícios vão desenvolver a indústria náutica, né, a construção de navios, estaleiros, e vão
se aperfeiçoar na atividade mercantil nos mares do Mediterrâneo, ali no Egeu, no Adriático, no próprio Mediterrâneo. Tá? A questão número 2, a questão número 2 era para você fazer um comentário dessa frase. Não havia um Estado fenício, mas sim cidades fenícias. Né? Ou seja, pessoal, os fenícios, na trajetória deles na Antiguidade Oriental, em nenhum momento você percebe eles formando um Estado unificado. Ou seja, um centro de poder, um centro de governo só, uma cidade acima das demais cidades sendo capital. Você não teve isso. Né? O que você teve na estruturação política dos fenícios era que cada cidade fenícia era um estado à parte. Né? Cada cidade fenícia tinha o seu próprio governo, às vezes era uma monarquia, do outro governo era um conselho de homens ricos, né? Uma talassocracia, e assim vai. Eram governos diferentes, moedas diferentes, legislações diferentes. Né? E essas cidades fenícias tinham momentos de trégua, de paz, né? De tratados de comércio entre elas, de colaboração, mas tinha momentos de guerra também entre elas. Então tá aí, né? Não havia um Estado fenício unificado, mas sim cidades-estados fenícios, ok? Na terceira questão, assim, da onde veio, né, a escrita fenícia? Os fenícios criaram uma escrita que depois foi muito bem desenvolvida pelos gregos, né? Mas qual a relação dos fenícios ter legado a escrita com a atividade econômica que eles praticavam? Muito a ver, né? Os fenícios logo cedo, pessoal, devido à dinâmica do comércio, eles buscaram a questão da necessidade, eles buscaram uma escrita que fosse mais célere, mais prática, né? Para fazer os registros das suas atividades mercantis, né? Os contratos, não é assim? As letras de câmbio da época, os recibos, e vai por aí afora. Tá? E a quarta questão, tá? Nós temos aí, assim, o link de um vídeo que fala de uma velha teoria, que já existe há muito tempo, de que os fenícios, muito antes dos portugueses aqui chegarem, os fenícios haviam passado e se instalado por um tempo ali no Rio de Janeiro, na região ali da Pedra da Gávea, ali nas águas ali da Baía de Guanabara, eles se instalaram ali. Né? Na verdade, essa teoria ela ganha corpo, né? Quando um explorador publicou no começo do século XX, ali por volta de 1920, se não me engano, ele publica uma obra chamada Fenícios no Brasil, tá? O Ludovic van Hausen. Ele publica essa obra, e é uma obra que no momento é muito lida, tal, onde ele conta que a preocupação em constatar a presença fenícia no Brasil vinha desde Dom João VI, do imperador Dom Pedro I, que buscou comprovar a presença de fenícios ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro e tal. E essa teoria ela termina também ganhando mais corpo ainda na década de 60, quando um outro pesquisador, o Bernardo Silva Ramos, ele achou a identificação de filigramas, de marcas na parte inferior da Pedra da Gávea, onde ele dizia que era uma frase em fenício, né? A frase era mais ou menos assim: Tiro, Fenícios, tá? O nome de um rei da Fenícia, Badesir, primogênito de um outro rei. Tá? Então, era uma frase que era em fenício. Ok? Bom, essa teoria, vou resumir, essa teoria acredita que os fenícios tiveram, muitos séculos antes dos portugueses aqui chegarem, estiveram no Rio de Janeiro, tá? Que a Pedra da Gávea, a parte da face da Pedra da Gávea, na verdade, é a face de um rei fenício, né? Na verdade, é quase uma esfinge, né? E que, de fato, há uma frase em fenício, não é? Foram encontradas nas águas da Baía de Guanabara
ânforas, né? Ânforas são uma espécie de túneis onde você guarda ali azeite, vinho, enfim, né? Recipientes. Grandes ânforas, que eram ânforas fenícias, né? Bom, mas enfim, essa tese existe, né? Como outras teses também, né? Sem respaldo muito na ciência, existem, né? E povoam o imaginário de muitas pessoas. É o que eu falo para vocês, né? Em aula sempre eu falo, nós estamos vivendo um período que os historiadores, os filósofos chamam de pós-verdade, né? Ou seja, quando a especulação é muito mais interessante do que o postulado científico, do que a verdade dita pela ciência, né? A fake news ela é mais sedutora do que a informação fria, né, e real da coisa, não é? Então, quer dizer, está aflorando nesse momento uma série de teorias, inclusive as teorias de conspiração, né? Aquela ideia de que nós fomos sempre enganados por séculos pela humanidade, né? A ciência nos enganou, assim, e aí tem sempre o lado B, assim, tem aí as teorias de conspiração e tal, tal. Bom, mas assim, o que os contrários à tese dos fenícios no Rio de Janeiro dizem? Bom, existem várias refutações, várias frentes de refutação. Primeiro, que se há uma escrita fenícia ali, né, não é de fenícios, porque os fenícios não, eles não se chamavam de fenícios. Né? Quando diz lá, né, o pesquisador na década de 60 colocou que a frase é em fenícia, Tiro, que é uma cidade fenícia, fenícios, né, o nome do rei e primogênito do... Quer dizer, na verdade, não pode ter sido os fenícios, porque eles não se chamavam de fenícios. Né? Na verdade, fenícios era um apelido que os gregos deram a eles, fenícios, porque eles mexiam com púrpura, vendiam muito púrpura. Né? Então, fenícia tem muito a ver com púrpura. A segunda refutação vem dos geólogos. Né? Muitos geólogos falam que não se trata ali na pedra nada de esfinge, né? Na verdade, não existe ali evidências de intervenção de mãos humanas fazendo esfinge ou coisa parecida, né? Não é obra humana. Na verdade, é obra da natureza mesmo, né? Milhares e milhares de ventos, de séculos de ventos, de chuvas, né? Formou aquilo ali. Como qualquer outra formação rochosa que você anda aí pelo Brasil, aí você vê, né? Uma rocha parece com um elefante. Aqui em Goiás mesmo nós tínhamos, em Paraúna, um cálice, né? Figura de um cálice. Então, né, os geólogos não dão muito credibilidade. Né? Outro detalhe também é que estudos mostram, né, que o Silva Ramos, na década de 60, ele forçou um pouco a barra, dizendo que era uma frase em fenício, etc, etc. Né? Um outro detalhe também é a pergunta, será que os fenícios, muito antes dos portugueses, espanhóis começarem a devassar aqui as costas da América, eles não tinham instrumentos de navegação em altos mares, né? Como bússola, quadrante, astrolábio, que os portugueses e espanhóis utilizavam. Né? Muitos séculos antes desses europeus chegarem aqui, né? Os fenícios não tinham esse instrumental todo de orientação em mares desconhecidos. Né? E levando em conta que quando você navega abaixo da linha do Equador, né? A abóbada celeste, né, o desenho das estrelas se altera. Né? Então, quer dizer, acostumados que tal estrela indica sul, outra norte, né, quando você baixa a linha do Equador, a tendência é você ver quase um novo céu. Né? Bom, mas enfim, são refutadas essas teorias, inclusive essa, né? E, e é isso, tá? Eu me lembro do Eric von Däniken, que foi um outro escritor que na década de 70, 80, escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, onde ele via alienígena em muita coisa da humanidade. Né? Estiveram no Egito, na Ilha de Páscoa, no Pacífico, naqueles monumentos. Foram eles que fizeram os desenhos do deserto de Nazca, no Peru. Né?
Quer dizer, são teorias, né? Mas elas não encontram respaldo na pesquisa, nos centros acadêmicos, né? Onde você tem um pesquisador, que ele tem que fazer publicação, ele se submete à mesa de outros estudiosos, não é assim? Não tem nada disso, né? Bom, mas voltando, vamos então começar sobre os persas. A localização da antiga Pérsia, pessoal, Planalto do Irã. O que hoje no Oriente Médio é o Irã foi o berço da antiga civilização da Pérsia, tá? Onde eu estou passando o mouse, onde tem esse quadrante em vermelho aqui, ok? Bom, os persas e os medos habitavam essa região, mas os persas eles eram dominados pelos medos, tá? Vou iniciar de maneira assim não muito detalhada, que senão toma muito tempo. Então, os persas eram dominados, pagavam tributos para a tribo dos Medos. Foi aí que, por volta de 550 a.C., um rei persa conseguiu, né, se desvencilhar da submissão e ele, então, arregimenta suas forças e consegue vencer o dominador Medo. Só que ele completou a obra, ele juntou medos e persas e formou um povo só, organizou um gigantesco exército, tá? E começou Ciro, então, né? Esse grande unificador de medos e persas, ele então começou uma expansão territorial dos persas, dominando povos, territórios, até chegar à Ásia Menor, tá? Eu vou mostrar num mapa aqui mais ou menos, em amarelo foram as conquistas do grande Ciro. Ciro II também era chamado de Ciro Grande. Então, olha, ele vai conquistar territórios que chegam próximo à Índia, região do Afeganistão hoje, olha aqui, passa pelo sul do Cáspio, ó, aqui, ó. Chega na península da Anatólia, onde hoje é a Turquia. Ele ganhou também nas conquistas do corredor sírio-palestino, até conquistar a Babilônia. Ele fez a conquista da Babilônia ali, né? Civilizações dos caldeus, dos assírios, dos sumérios. Ele conquistou toda essa extensão. Logo em seguida, nós vamos ver o que a história nos fala sobre a diferenciação dos persas, né, do Império Persa, frente a impérios que antecederam. Né? Bom, vocês viram comigo em aula, pessoal, que quando os assírios, povo do norte da Mesopotâmia, expandiram, tá? Dominaram uma série de povos, e depois também teve o Império dos Babilônios. Tanto o Império Assírio como o Império Babilônio, eles praticaram quase a mesma política de dominação de povos, né? Que foi mais ou menos o seguinte: o dominador ele desterra uma parte da população dominada para viver em outro lar, em outro território, longe do território pátrio. Lembra de eu ter dado em aula a política do desterramento de povos, do deslocamento de povos? Assim? A literatura hebraica velho-testamentária cita, inclusive, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, deslocou uma parcela interessante, até grande, da população do reino de Judá, ali em torno de Jerusalém, uma população de hebreus para ir trabalhar como escravos nas obras da Babilônia. Assim? E a gente vai ter em outros registros, né, essa política meio que sendo uma política sistemática, tanto do Império Assírio como do Império Babilônio. Tá, por que eu estou falando isso? Porque Ciro inaugura um novo tempo. Ciro, para muitos povos que estavam sendo dominados pelos babilônios, Ciro vai ser a figura do grande libertador. É o cara que veio para nos libertar desse império que nos oprime. Né? E Ciro mostra que ele tem uma outra política de dominação. Né? Ciro institui, pessoal, o seguinte: povos deslocados deveriam voltar aos seus territórios originais, aos seus territórios pátrios. Tá? Inclusive é Ciro, que é citado em boa parte dos livros do Velho Testamento, tá? Destaca-se aí o livro de Esdras, né?
no capítulo 1, versículos de 2 a 4. Quer dizer, fala que Ciro foi ungido por Deus, né? E que Ciro havia permitido a volta dos hebreus para Jerusalém, para a reconstrução da vida nacional, para a reconstrução do templo de Jerusalém, né? Templo de Salomão, tá? Existe um achado arqueológico muito importante, que é o cilindro de Ciro. Tá? Encontra-se no Museu Britânico, lá na Inglaterra, no Museu Britânico, tem o cilindro de Ciro, onde conseguiram decifrar e viram que nesse documento existe alguns elementos jurídicos que era uma novidade no mundo na época. Por exemplo, a aceitação da diversidade religiosa dos povos dominados, né? Tudo leva a crer que, a partir de Ciro, os persas toleravam a religião, a cultura dos povos dominados. Bastava esses povos viverem em paz com o poder central, né? E também pagar os devidos impostos, ok? Então, existe no cilindro de Ciro essa coisa da libertação de povos escravos, da tolerância religiosa, né? Alguns acadêmicos restringem o conteúdo do cilindro de Ciro somente para a região dos povos da Mesopotâmia, né? Outros já falam que não, foi para o império inteiro, né? Bom, pouco importa, mas mesmo que se restringiu aos povos da Mesopotâmia, você já tem um marco diferencial, né, na relação entre o dominador e o dominado. Tá? Bom, depois de Ciro, nós vamos ter a figura de Cambises. O rei Cambises, que não governou por muito tempo, ele teve o grande mérito de conquistar o Egito. Ele conquista o Egito na Batalha de Pelusa, em 525. Tá? Depois de Cambises, nós vamos ter o grande Dario I. Tá? O imperador Dario I, ele vai estender mais o território, tá? Até que ele não, em termos de Ciro, de Cambises, né? O território de Dario não foi tão expressivo, mas o reino de Dario vai ser considerado o apogeu do Império Persa. E nós vamos elencar as razões de ter sido o apogeu dos persas o período do Império de Dario. Olha, a extensão máxima está aí, tá? Toda essa parte colorida, ok? Que vai lá de regiões da Ásia Menor até a extremidade do Afeganistão, passando aqui por baixo, na Babilônia, né? No Egito, e vai por aí afora, no Irã, tá? Então, nós vamos ver o que marcou, tá? A eficiência, a racionalidade, tá, do Império Persa na época do imperador Dario. Bom, primeira coisa, gente, Dario vai promover uma reforma político-administrativa. Ou seja, ele vai dotar o império de uma racionalidade administrativa. Como assim? Ele percebia que o império era gigante, né? Tinha se agigantado demais o império. Então, ele vai dividir o império, né, em províncias administrativas, em 20 províncias, distritos administrativos, vamos assim dizer, tá? As chamadas satrapias. Eram 20 satrapias, onde para cada satrapia ele vai escolher homens de sua confiança para ser sátrapa, governador. E esses tinham que prestar contas periodicamente ao imperador, à administração central. Tá? Um outro detalhe também, tá? Um outro detalhe é que os persas eles nunca buscaram ter sempre uma capital como capital fixa, né? A capital sempre mostrava-se mudando de lugar, o centro administrativo, né? Mudava de uma cidade para outra, tá? Se aproximava muito quase que de um governo de itinerância, né? Mostrando uma certa onipresença do imperador quando ele mudava de capitais, ok? Bom, além de dividir, né, em 20 satrapias, né, colocando 20 sátrapas para governar, né, cada um com suas
relativas, não absolutas, mas relativas a autonomias para fazer obra, para criar leis, etc, etc. O que nós vamos ter é que o Dario, ele também ele criou um corpo de altos funcionários para vigiar esses sátrapas, para supervisionar, fiscalizar, que ganhou o apelido de olhos e ouvidos do rei. Tá? Então, quando tinha pequenas irregularidades, né, entrava a supervisão, o auxílio, né? Mas quando eram de grandes irregularidades, ao ponto de ter que retirar um sátrapa, esse era então colocado aos pés do imperador, né? Poderia ter a pena de morte. Então é isso, tá? Um império dividido em satrapias para melhor administrá-lo, racionalizá-lo em termos de administração. Igual o Brasil. Né? O Brasil não é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, né? Cada estado com suas autonomias, mas não com soberania, mas com autonomias. Não é assim? Outra coisa, já tinha começado antes de Dario a construção de estradas, tá? Vai ser construída uma estrada matriz, a chamada Estrada Real, que tinha mais de 2.000 quilômetros. Ela praticamente fazia o eixo, né? Quase de uma ponta a outra do Império Persa, né? Mais de 2.000 quilômetros. E tinha uma série de estradas secundárias, de maneira que, no período do imperador Dario, nós vamos ter uma malha de estradas possibilitando uma melhor circulação da mercadoria, né? O volume dos negócios aumentou, né? E é em cima dessa estrutura de estradas, né, que vai ser criado também o primeiro sistema postal, né? O primeiro sistema de correspondência, né? Seria o quê? O correio hoje, né? Onde levava-se, o cavaleiro levava uma bolsa de correspondências, documentos, né? Muitos até documentos oficiais, de uma cidade a outra. Chegava na outra cidade, acho que eu pus até aqui um quadrantezinho, aqui mostrando as satrapias, as 20 satrapias, né? Dividido no império. Mostrando mais ou menos aqui nesse quadrante, é isso. Um cavaleiro saía, chegava num posto, né? Depois de horas de cavalgada, ele chegava num posto e entregava rapidamente uma bolsa de correspondência para um agente do correio que já disparava para entregar mais à frente. Então, quer dizer, para a época, era um sistema de correio, né, que foi o mais eficiente para um império que era vasto e precisava de comunicação, de interligação entre as pontas, né, entre as partes. Né? Outra coisa, é criado o dárico, tá? Uma moeda acima das demais moedas regionais, uma moeda, tá, universal, uma moeda que teria que ser aceita em todas as regiões do vasto Império Persa. Essa moeda ganhou o nome de dárico, ok? Então vejamos, pessoal, você tem racionalidade político-administrativa, racionalidade no campo dos transportes e comércio e uma racionalidade no plano, vamos assim dizer, né, monetário. A moeda como intermediária nas transações de comércio, você cria uma moeda universal, impõe ela às demais moedas, assim, de maneira que você facilita mais a dinâmica do comércio e a riqueza do império como um todo. Ok? Bom, sobre o aspecto religioso dos persas, tá? Nós temos os persas se diferenciando dos demais povos que nós já estudamos, ok? Nós vimos que os hebreus alcançaram a concepção monoteísta de Deus, né? Acreditavam um Deus apenas, criador de todas as coisas, do homem, enfim, né? As outras civilizações eram de natureza politeísta, tá? Mas a religião dos persas, ela tinha como nome o zoroastrismo, porque ela partia da ideia, né, a tradição dizia que foi um profeta chamado Zoroastro, em alguns escritos ele também é denominado de Zaratustra, ele então fundou a religião dos persas.
Uma religião que, de maneira geral, tá, pessoal, não vou entrar em detalhes, você tem a divindade do bem, o Arruda Mazda, né? Divindade do bem, mas você tinha as forças do mal, né? A Rimã, a divindade do mal. E havia uma tensão constante entre essas duas forças, né? Na vida, na história, ah, no tempo, né? No clima. Você tem sempre, né? O choque dessas duas polaridades. Né? Uma religião, então, de natureza dualista, o bem e o mal. Né? Ah, estudos mostram que eles acreditavam também num julgamento final, né? No juízo, numa intervenção, onde ocorreria, né, a compensação daqueles que conduziram a vida no bem e os que conduziram a vida para o mal. Tá? Havia também um senso de transcendência, né? Acreditavam numa vida após a morte, tá? Lugares também eternos, né? Paraíso, inferno, essas coisas, tá ok? Então, o dualismo persa. Acreditam estudiosos, né, alguns teólogos aí, que de certa forma o mazdaísmo ou o zoroastrismo, que é a religião dos persas, tenha de certa forma contribuído de alguma forma um componente dentro da formação do cristianismo, no próprio judaísmo, né, e no mais tardio, né, islamismo. Como as religiões, né, algumas têm, outras não têm livro sagrado, os persas, na religião do zoroastrismo, você tem o Zen de Avesta, que é a obra sagrada. Assim como os egípcios tinham lá o livro dos mortos, né? Os hebreus, a Torá, os cristãos, você tem a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, né? Você tem os muçulmanos aí com o Alcorão. Então, a religião persa, o zoroastrismo, tem um livro sagrado, o Zen de Avesta. Tranquilo? E para finalizar, pessoal, duas questõezinhas bem rápidas, tá? Para a gente fechar essa aula sobre os persas. Só um detalhe, pessoal, nessa aula eu esqueci. Dario, ele provoca guerra contra os gregos, tá? Só voltando um pouquinho aqui, tá? Voltando um pouquinho. Olha aqui, Dario, quando ele conquista esse território, né? Que você tem cidades gregas aqui no litoral da Ásia Menor, inclusive a cidade maior de todas aqui, né? No litoral da Ásia Menor, a cidade de Mileto. Quando os persas chegam e conquistam as primeiras cidades gregas, o que acontece? Os gregos, que quase nunca se uniram para nada, os gregos se unem militarmente, é a chamada Liga de Delos, para combater os persas. Começam as chamadas guerras médicas, as guerras greco-persas. Mas isso é um assunto para uma futura aula de mundo grego, tá? Tranquilo? Então, Dario provoca o início das guerras contra os gregos, tá? E por um bom tempo ele comanda, tá, a frente persa contra a coligação dos gregos. Depois ele morre, Xerxes assume e aí vai até a vitória dos gregos por final, ok? Mas a gente vai ver em mundo grego. Bom, mas fazendo agora para fechar a aula, duas questõezinhas. Olha aqui, com relação ao Império Persa, é incorreto, quer dizer, é errado. Letra A. Os persas desenvolveram uma administração relativamente descentralizada, com base nas satrapias. Certo? Certo. Quando ele divide, Dario divide o império em províncias, distritos administrativos, as chamadas satrapias. Ele está descentralizando a administração. Ele não está concentrando a administração, ele está descentralizando. Então, a letra A está corretíssima. A gente quer a incorreta. Letra B. As estradas e os correios foram bastante aperfeiçoados durante esse império. Tranquilo isso, né? Nós já vimos a racionalidade no campo dos transportes, né? E no campo das comunicações. Letra C. A religião persa era o zoroastrismo, que pregava a existência de uma luta entre o mal e o bem, na qual o bem só seria vencedor no dia do juízo final. Tranquilo isso?
tranquilo. Acabamos de analisar um pouco aí a religião dos persas, mas nós queremos o item errado. Letra D. Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros povos. Nós vimos que começou com Dario uma relação de tolerância religiosa com os povos dominados, né? Então já começa o item D errado, né? Dizendo que os persas perseguiam ferozmente as religiões de outros povos, matando sacerdotes e destruindo os templos, como foi o caso do Templo de Salomão em Jerusalém. Não. O Templo de Jerusalém ele foi atacado por Nabucodonosor, que antecedeu os persas, tá? Então encontramos a letra D como a incorreta. Bom, próxima questão. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que, letra A, vamos lá, a vitória de Dario I sobre os gregos, já está errado? Tá, né? Eu já adiantei já no finalzinho dessa aula que lá na frente os gregos vão vencer os persas, mas bem depois da morte de Dario, tá? Então não corresponde à letra A. Letra B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo. Mostrei que o zoroastrismo é uma religião peculiar, né? Tem suas especificidades, suas diferenças em relação à maioria das religiões politeístas dos povos, né, da época. Então, desenvolveram uma religião própria, que é o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande. Sim, foi Ciro que uniu o planalto do Irã entre medos e persas, e daí para frente ele começa a expansão, né? Ele começa a dominar povos e territórios distantes, até formar o gigante império. Então, letra B, logo de cara, é a mais correta, ok? Então, aí está um videozinho no YouTube muito bacana de dois professores de história explicando a Pérsia, tá ok? Um grande abraço e feliz quarentena.